a Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa ou sua vestimenta e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que ele disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse-lhe Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu dei exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Glória a Deus por essa palavra, né, irmãos? Aqui é um exemplo para a nossa vida. Jesus é o maior exemplo, né, que a gente possa seguir. Não tem ninguém comparado a ele. E Jesus aqui, sabendo que estava nos seus últimos dias na terra antes da sua crucificação, Jesus sabendo que tinha chegado a sua hora, nós vemos no versículo 1 que Jesus amou os discípulos até o fim. Jesus sabia que ia deixar esse mundo, sabia que ia até o Pai. Mas nós vemos aqui que Jesus, no capítulo 1, mesmo ele sabendo que chegava a sua hora, que chegara o seu tempo dele morrer, ser crucificado por nós e que ia voltar para Deus, ele não deixou de amar os seus discípulos, ou seja, ele amou os discípulos até o fim. Então, o primeiro exemplo que a gente aprende com Jesus é de amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, ou seja, amar até o fim. Porque isso que Jesus quer, que nós tenhamos o amor dele no nosso coração. E para continuar, aqui nós vemos que estava sendo servida a ceia. Estava sendo servido o jantar ou a ceia do Senhor. A última ceia que Jesus ia participar antes dele se entregar por nós. Aqui era a última ceia do Senhor, o último dia antes dele ser preso, ser crucificado. Então aqui é o último dia do Senhor. Então nós vemos aqui que ele, Jesus, se levantou, mesmo sabendo que ia ser o seu último dia ali com os discípulos, se levantou, colocou a toalha na sua cintura, tirou sua vestimenta, colocou a toalha na sua cintura, ele pegou uma bacia, ou seja, derramou água numa bacia, e nós vemos que ele, com aquela bacia, ele começou a lavar os pés dos discípulos. E nós vemos que quando ele começou a lavar os pés dos discípulos, Pedro falou: Você vai lavar os meus pés, Senhor? Porque naquela época, irmãos, quem lavava os pés, geralmente não era o Senhor que lavava os pés dos seus servos, nem dos hóspedes que chegavam em casa. Geralmente quem lavava os pés eram os servos. Então os servos, quando vinham seus senhores de alguma viagem longa, ou quando vinha algum hóspede, então eles lavavam os pés daquelas pessoas que iam se hospedar, que chegavam ali, ou do seu senhor que chegou de uma viagem longa. Então Jesus aqui, ele está tomando, seja, a forma de servo. Então ele está se comportando como um servo, como um escravo. Então ele está mostrando para os discípulos que ele, sendo um Senhor, ele veio para servir. E geralmente, antes dele sentar à mesa, era costume de lavar os pés antes de sentar à mesa
para participar da ceia, para participar da janta. E ali não tinha, Jesus estava no cenáculo com os discípulos. Então ali não tinha nenhum outro servo ali, a não ser Jesus e os discípulos. Então, se Jesus não tomou, ou se os discípulos, quer dizer, melhor assim, não tomou a iniciativa de lavar os pés um dos outros, nem do seu Senhor, então Jesus tomou a iniciativa e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, quando viu Jesus fazendo aquilo, falou: não, o Senhor não vai fazer isso comigo, não vai lavar os meus pés, porque ele sabia que aquele serviço era de escravo, ele sabia que Jesus era o Senhor. Só que o Senhor Jesus disse: você não entende agora, Pedro, mas mais tarde você vai entender. Pedro não estava entendendo a lição que Jesus queria trazer e o que estava simbolizando aquilo. Então, Jesus falou: se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Aqui alguns diz, significa assim, duas mais ou menos interpretação. Primeiro, quando Jesus morreu por nós na cruz, ele nos lavou dos nossos pecados. Então, se Jesus não morresse por nós na cruz, se ele não passasse pelaquilo, nós não seríamos purificados. E outra, se Pedro não deixasse Jesus lavar os pés dele, Pedro não ia estar se submetendo à autoridade de Cristo. Então, seja, nós, irmãos, temos que submeter à autoridade de Cristo e deixar ele lavar a nossa vida através da palavra, e crer no sacrifício dele por nós na cruz e obedecer na palavra dele. Então, Pedro, vendo que Jesus disse aquilo, então Pedro falou: então, Senhor, lava a cabeça, lava minhas mãos, lava... Então, Pedro já queria que lavasse tudo. Mas Jesus, não, quem banhou, seja, quem está limpo, não precisa senão só lavar os pés. Porque geralmente era lavado os pés? Porque não é igual hoje, né? Hoje muitas vezes a gente anda de tênis, muitas vezes anda assim no carro. Eles não, eles caminhavam muitas vezes a pé e aquele chão empoeirado. E Jesus veio de Betânia, foi para Jerusalém. Então, seja, eles vieram naquele chão empoeirado. Então, Jesus lavou os pés dos discípulos tudo empoeirado. Então, seja, porque eles andavam mais de sandália, não era igual hoje, no tempo de hoje. Então, Jesus pega e lava o pé de Pedro e o dos discípulos todos. E depois que ele lavou os pés, ele tirou a toalha, ele colocou de volta as suas vestes e ali ele sentou com os discípulos, voltou ao seu lugar. Então ele pergunta para os discípulos: vocês entenderam o que fiz a vocês? Ele faz uma pergunta aos discípulos, para ver se os discípulos tinham entendido aquilo que ele queria passar. Aí ele diz assim: vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Então Jesus está falando: vocês me chamam mestre e Senhor, e eu sou mesmo mestre, eu sou mesmo Senhor. Jesus está dizendo: pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Então Jesus está falando: se eu sou mestre, se eu sou Senhor, lavei o pé de vocês, que não é costume um Senhor e um mestre lavar os pés, era mais os servos, e lavei o pé de vocês que são servos, então quanto mais vocês devem lavar os pés um dos outros. Então, olha a lição que Jesus está trazendo aqui para nós, a lição de serviço. No reino de Deus é diferente de muitas vezes das coisas que são ensinadas no mundo corporativo. Porque no reino de Deus, o maior é aquele que serve a todos. O maior não é aquele que lidera a todos com autoridade, com aquela autoridade ou com aquele domínio. Não, o maior é aquele que serve a todos. E aqui Jesus estava dando um exemplo, que ele sendo o maior, estava servindo aos discípulos e que os discípulos deveriam fazer o mesmo, servir, lavar os pés um dos outros. Então, se Jesus lavou os pés dos discípulos, nós devemos servir uns aos outros. Olha o exemplo que nós temos de Jesus. E servir com o quê? Com amor e com humildade. Porque foi isso que Jesus fez, amou até o fim e serviu os discípulos com humildade. E Jesus diz assim: eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Então, seja, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Jesus está falando assim: o escravo que lavava os pés não é maior que o seu senhor. E ele diz: mas, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que enviou. Porque Jesus foi enviado de Deus. E, geralmente, como eu disse, agora Jesus ia enviar
os discípulos. E Jesus também, agora, em nome de Jesus, estava querendo que os discípulos aprendessem com ele a lavar os pés uns dos outros. Então ele estava mostrando que como Senhor, ele lavou os pés. E como enviado, ele pregou a mensagem. Então ele está falando para os discípulos, agora vocês como servos, vocês vão lá, vocês não são maior que os seus senhores, então lavam os pés uns dos outros. E vocês como enviados, como mensageiros, vocês vão lá e preguem o evangelho, ou seja, façam a parte de vocês. Então, em nome de Jesus, a nossa parte, irmãos, é servir uns aos outros. A nossa parte é amar uns aos outros. A nossa parte é não querer ser o maior. Por quê? Porque nesse contexto de ceia, nós vamos ver em Lucas 22, 24, que os discípulos discutiam entre eles quem era o maior. E é tudo nesse contexto de ceia. Então, ou seja, olha a discussão dos discípulos. Jesus preste a morrer por eles e eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. Então, Jesus dá esse exemplo de sendo o maior, se fez o menor. Então, o que nós vamos aprender com Jesus, porque no reino do céu é diferente. O maior é aquele que serve a todos, o maior é aquele que é humilde, o maior é aquele que respeita as pessoas e trata as pessoas com amor e com humildade. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então Jesus está falando assim, ó, agora vocês aprenderam, né? Para com essas conversas aí de quem é o maior, quem faz mais, que vocês são o melhor, que vocês são o maior. Para com essa conversa. Agora eu ensinei vocês como devem fazer. Vocês devem servir uns aos outros, porque eu como Senhor, como mestre, servi. Então se vocês agora aprenderam, vocês vão ser felizes ou abençoados ou bem-aventurados se vocês praticarem. Então, em nome de Jesus, quando a gente entende a palavra de Deus, que nós estamos aqui para servir e nós passamos a servir o próximo, nós se tornamos mais felizes. Nós se tornamos mais parecidos com Cristo e mais felizes. Então, se Jesus esvaziou de si mesmo, era Deus, tomou a forma de homem. Se Jesus era mestre, tornou a forma de servo. Se Jesus era Senhor e mesmo assim serviu, então que eu e você também venhamos servir. Se Jesus foi capaz de lavar os pés dos discípulos empoeirados, então que nós sejamos capazes de servir os nossos irmãos, apesar da diferença de cada um. Que nós sejamos capazes de servir uns aos outros, apesar de cada um ser diferente do outro, em nome de Jesus. Amém? Então Jesus é o maior exemplo que você podemos seguir. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, se existe no nosso coração, Pai, um domínio de autoridade, de nós queremos ser o maior ou ser o melhor, tem misericórdia de nós, Pai. Coloca humildade no nosso coração e ajude nós a querer servir uns aos outros em amor, servir uns aos outros em humildade. Que a gente, Pai, venha ser humilde de coração, assim como Jesus era humilde de coração. Que no nosso coração, Pai, não venha ter disputa, mas que no nosso coração venha ter o desejo de servir em amor e humildade. Então, por favor, Deus, que o amor do Senhor seja derramado em nós, através do Espírito Santo, e que o serviço, o dom do serviço, seja o serviço que o Senhor tem para nós, que nós venhamos realizar com humildade e com amor. Deus, ajude nós a praticar o serviço ao Senhor e o serviço ao próximo, para que a alegria do Senhor seja completa em nós e para que seu nome seja glorificado. Deus, muito obrigado por esse exemplo, muito obrigado, Jesus, por nos amar até o fim, e muito obrigado por ser, mesmo o Senhor sendo o Senhor, se fez servo, mesmo o Senhor sendo Deus, se fez homem, e nos deu o maior exemplo que a gente pode ter hoje. Então ajude, Jesus, a gente fazer a Tua vontade, te agradar para a glória de Deus. Nós te louvamos, Deus, também, pelo Senhor ter enviado o Teu Filho amado Jesus Cristo, para ter vindo, morrido por nós e ter dado o exemplo que nós devemos seguir. Então nós glorificamos o Senhor, Deus, em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Deus possa abençoar todos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.